Espírito Santo. Qual é o segredo? Porque o Espírito Santo é quem controla as ações da igreja. Amém? Eu acho interessante porque lá no caso de Filipe, quando Filipe termina de pregar, você procura Filipe e não encontra. Cadê Filipe? O Espírito Santo já tratou de promover um traslado. Olha, nesses dias que andar de avião se torna cada vez mais perigoso, e andar de carro ninguém anda mais, seria muito bom que a gente pudesse contar assim com o Espírito Santo promovendo os arrebatamentos para a gente fazer assim umas viagens mais rápidas, né? Mas isso aqui tem um princípio que obviamente não é esse. Sabe o que? Deus bota você e Deus tira você, porque tudo que Deus quer é apenas te usar. Então Deus te usa, terminou tua missão, amém e glória a Deus. Não tem do que reclamar, não tem do que chatear. Deus botou, Deus tirou. Eu estava lá em Samaria, Deus me tirou. Agora eu acabei de fazer minha obra aqui, não deu nem tempo para almoçar na casa desse crente, o Senhor já me tirou, já me levou para outro lugar. Eu vou, e assim a obra de Deus vai acontecendo. Amém? Meus irmãos, no capítulo 9 e o versículo 31, o texto-chave dessa conferência diz que o consolo, o conforto do Espírito dessa igreja vem do Espírito Santo. Uma igreja perseguida, uma igreja diante de adversidade, mas confortada. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem opera. No capítulo 11, versículo 28, diz que o Espírito Santo prevê o que vai acontecer no futuro e usa o profeta Ágabo. No capítulo 20, versículo 28, diz que o Espírito Santo é quem elege os presbíteros para cuidar da igreja. Amém? Assim sendo, a igreja vai acontecendo sob absoluto controle soberano do Espírito de Deus. Ora, diante disso, quais são as implicações práticas para as nossas vidas? Primeiro, nós precisamos viver como pessoa ou como igreja na dependência do Espírito Santo. O tempo vai passando, a gente vai aprendendo a fazer a obra de Deus e a ser crente na nossa própria força, na nossa própria capacidade, e não dá. A obra de Deus tem que ser na dependência do Espírito de Deus. Segunda lição que a gente pode tirar: uma igreja de Deus precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. Antes das nossas diretrizes, das nossas decisões, a gente precisa saber o que o Espírito Santo está dizendo. A gente precisa saber se ele vai assinar embaixo. Eu acho interessante que na decisão da igreja ali no concílio, eles disseram: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ou seja, a nossa decisão tem a nossa assinatura, mas tem a assinatura do Espírito Santo. Uma igreja guiada pelo Espírito. E mais, terceiro lugar, uma igreja revestida pelo Espírito. Meus irmãos, em tempos de apostasia, de oba-oba, de pragmatismo, em tempos de falso cristianismo, nós precisamos não apenas ser uma igreja do Espírito, mas uma igreja revestida pelo poder do Espírito. E cheios do Espírito é a palavra de Paulo para a igreja de Éfeso. E finalmente, em quarto e último lugar, nós temos como lição que nós precisamos redescobrir a dinâmica do Espírito. Qual é a dinâmica do Espírito? É essa aqui. Vai para Jerusalém, vai para os confins da terra, faz obra social, tem vida piedosa, tem louvor, tem temor, tem comunhão, a obra tem milagre, a obra de Deus acontece em todas as dimensões. Por quê? Porque a dinâmica não é determinada pelo homem, a dinâmica é determinada pelo Espírito. E eu vou dizer, a gente só pode ter fôlego para aguentar a dinâmica do Espírito se for na direção do Espírito, se for no revestimento do Espírito, se for na dependência do Espírito. Que Deus abençoe essa igreja, para que essa igreja continue prosperando pela ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, mais uma vez,
agradecendo aí o pastor Eudes, o pastor Cícero e a todo o conselho que nos recebeu tão bem nessa noite. E, enfim, que possamos caminhar cada dia mais no objetivo de glorificar o nome daquele que é Deus eternamente. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, Deus tem falado no nosso coração. Eu estava pensando nesse tema, comecei depois a pensar no desdobramento. Deus começou a falar no meu coração. E as pessoas queriam ministrar. E Deus, irmão, está abençoando a igreja através da sua palavra, dos cânticos, das orações. Esperamos que todos que estiverem aqui nesta noite, pelo Espírito do Senhor que habita em nossas vidas, imprime esta palavra de uma maneira indelével e a gente possa viver nesta dependência para a glória de Deus. Amém, meu querido? Estamos encerrando o nosso culto. Agradecemos ao pastor Olivan pela gentileza de atender o nosso convite. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério na Aliança e também na Igreja Congregacional Instância de Recife, Pernambuco. E queremos convidar você a voltar amanhã pela manhã. Amanhã estará conosco a nossa missionária Edileuza Vélez, diretor do Departamento de Auxiliadora da Aliança. Ela vai ministrar sobre a questão da santidade como força propulsora de uma prosperidade que nós almejamos. Amém? O boletim de domingo já está pronto, já está distribuído, e você lê o artigo que eu escrevi, a prosperidade segundo as Sagradas Escrituras. Deus abençoe a todos, dê uma noite em paz, debaixo da graça do Senhor nosso Deus. E amanhã à noite estará conosco o pastor Samuel para pregar a palavra de Deus. 9 horas estaremos aqui juntos para celebrarmos ao Senhor no quarto culto que nós programamos para agradecer a Deus pelo ministério da nossa igreja. E à noite estaremos encerrando as festividades. O coral da igreja irá se apresentar para celebrar o Senhor e vamos ouvir o que Deus vai mandar através do pastor Samuel. Amém, meu querido? Vamos ficar todos de pé. Vamos cantar 264, grande Deus, em paz agora, despedidos em Senhor. Depois do canto, o pastor Wilton terá a oportunidade de impetrar a bênção apostólica. Agora preste bem atenção. Depois do culto, nós iremos disponibilizar uma cantina da auxiliadora, né? Lanche super gostoso, não é de graça não, meu querido, é porque as irmãs estão juntando um dinheirinho para o congresso das mulheres que vai acontecer no final deste mês. Outra coisa, olha, preste bem atenção. Nós não costumamos recolher ofertas nos nossos dias da semana. Tivemos quinta, sexta e hoje não fizemos isso. Mas amanhã pela manhã e amanhã à noite estaremos levantando 2 grandes ofertas para a manutenção desse ministério para a glória de Deus. Amém? Antes do canto, olhe para seu irmão, que Deus te abençoe, que dê uma noite em paz e um início de semana abençoadíssimo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nosso irmão Murilo está avisando aos coristas que após o culto da manhã, o coral vai ensaiar para se apresentar à noite. Grande Deus, em paz agora, despedidos em Senhor. Um minutinho, Murilo. Adeus, um minutinho, Josinha. Agradecemos a todos os nossos queridos que nos honraram com a sua presença nesta noite. Vocês são bem-vindos, esta casa é sua, porque esta casa é a casa do Senhor. Amém? E amanhã gostaríamos de contar com a sua presença. Agradecemos aqui especialmente aos pastores que nos visitaram nesta noite e à igreja do Bessamar, que está aqui representando.
pelo seu pastor, pela nossa irmã primeira-dama, Vera, e alguns membros da igreja estão aqui conosco. Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus. Depois quero falar com Silas, o boletim já está aqui. Silas, presbítero Carlos Alberto, também para levar o boletim de José Américo. Grande Deus, em paz agora, despedidos em Senhor. Participação do culto desta noite, é o conjunto Shekinah, a Timóteo, né? E especialmente as irmãs Edinalva, Kátia e Dora, que prepararam um excelente jantar para os pastores, os presbíteros, né? Especialmente para o seu privilégio da denominação, e a sua mãe digna esposa e o seu filhinho Cássio, e o pastor Carloson, que nos acompanhou, mas não pôde ficar conosco, que a sua esposa estava enfrentando dificuldades em termos de enfermidade. Que Deus em tudo seja glorificado, recompense essas queridas que passaram. E o pastor Cícero também, né, que fez as compras, ajudou. Eu não sei se ele foi para a cozinha, né? Acho que não, né? Porque Cícero não é bom de cozinha, não, supõe, né? O Hilton viu? Mas Cícero eu não sei. A todos o nosso obrigado em nome de Jesus. Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quer dizer que é uma alegria voltar aqui, não é? Estar novamente com os irmãos. Eu sempre vejo com alegria a renovação da casa, muitos irmãos novos, né? Isso quer dizer que a igreja aqui continua sendo uma igreja dinâmica, uma igreja que tem buscado a presença de Deus e servido ao Senhor com alegria. E antes de dar a bênção, eu quero só deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que está lá no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, onde o homem de Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos vivenciando esses dias, irmãos. Cumprimento literal, estamos diante de uma humanidade aí faminta e sedenta de Deus. E a igreja tem que se revestir do Espírito Santo para fazer a obra enquanto é dia, porque disse Paulo que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Amém? Deus abençoe a igreja, pastor eu, seus auxiliares, que a graça maravilhosa do Senhor continue sendo derramada abundantemente no coração de cada um dos irmãos. Que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.